Oi, voltei. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como as outras graduações podem complementar relações internacionais ou o caminho inverso. É muito comum estudantes de RI terem vontade de cursar outros cursos ou até mesmo fazer especializações, mestrados, doutorados ou uma segunda graduação. E quais seriam os cursos que combinam, que dão esse match com relações internacionais, algo que poderia acrescentar na sua trajetória profissional? O vídeo de hoje é sobre isso. Aqui no canal já tem alguns vídeos falando sobre outras faculdades e relacionando isso com RI, falando sobre as diferenças e semelhanças. Por exemplo, o vídeo falando sobre Direito e Relações Internacionais, Relações Econômicas Internacionais e Relações Internacionais, qual é a diferença dessas duas. Vou deixar aqui embaixo os outros links que tenham a ver com essa temática de cursos mais específicos, mas o vídeo de hoje é para que a gente possa entender quais são as possibilidades de estudar depois de fazer Relações Internacionais, ou até mesmo antes, se você já fez outra graduação e tem interesse em cursar RI, mas não sabe como isso pode se encaixar na sua trajetória. A verdade é que todos os cursos podem se encaixar em relações internacionais. A forma como isso acontece é relativa. Assim como Relações Internacionais é um curso multidisciplinar, abarca várias áreas, ela vai trazer diferentes perspectivas a depender da sua área e do seu ponto de vista. Eu vou dar alguns exemplos mais práticos para ficar mais fácil de entender. Por exemplo, eu fiz Relações Internacionais, sou graduada em RI, terminei em 2017. Esse mês eu terminei o MBA em Comunicação e Mídia e os meus planos no futuro seriam um mestrado mais voltado na área de Direitos Humanos. Ana, que loucura, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pelo menos assim, de nome parece que não, mas na minha trajetória e das coisas que eu tenho pensando, do que eu tenho interesse em fazer no futuro, faz todo um sentido. E entender quais os cursos combinam com o RI é justamente isso. Não tem receita de bolo, não tem o que é certo e o que é errado. Tem o que funciona melhor para você. Então, você pode ter cursado Direito e tem vontade de fazer Relações Internacionais. Eu conheço várias pessoas que fizeram isso, na verdade. Cheguei a trabalhar em alguns locais com pessoas que tinham feito Direito e depois fizeram Relações Internacionais para ampliar o nível de atuação e trabalhavam com refugiados na questão de documentação internacional, jurisdição, enfim. Então é uma possibilidade. Não é a única, mas é uma possibilidade. Cursar economia e depois quer cursar relações internacionais para entender não só o ponto econômico, mas para ter uma visão mais ampla, mais multidisciplinar sobre os assuntos. Isso também é possível. Conheço algumas pessoas que fizeram o caminho contrário também. Fizeram relações internacionais e depois foram cursar história, por exemplo, para entender um pouco mais a fundo uma temática que teve interesse durante a graduação. Então, os dois caminhos são viáveis, tanto para quem começa com a graduação de Relações Internacionais e depois busca uma especialização, que é um caminho bem natural, tendo em vista essa característica multidisciplinar. A gente identifica diversos estudantes que terminaram a graduação de RI e estão trabalhando em diversas áreas diferentes justamente por isso, porque encontraram dentro do curso, das diversas possibilidades que existem, algo que tem a ver com a sua personalidade, com o trabalho que tem interesse em atuar. Então essa especialização depois do curso é super normal e não existe restrição de quanto a qual é o curso certo e qual é o curso errado. Existe o curso e as especializações que combinam mais com você e com a sua personalidade. Assim como existe também o contrário, gente que faz uma outra graduação, Direito, Economia, Geografia, História, jornalismo, comunicação, pedagogia, letras, e depois tem um interesse e acha interessante o curso de Relações Internacionais e busca para poder enxergar esse objeto de estudo diferente das RIs que você teve anteriormente, com uma visão além da área específica que você estudou. Eu acredito que o autoconhecimento está em top number one de necessidades para que a gente possa identificar quais os cursos podem funcionar melhor pra gente ou quais especializações podem funcionar melhor pra gente. De entender o que você gosta, entender quais
seus hobbies, o que você gosta de fazer, o que você gosta de estudar, o que você gosta de ler, quais são as atividades que permeiam ao seu redor, que te interessam. Identificar essas questões pode te ajudar a entender um pouco mais quais serão os próximos passos. E foi assim que aconteceu comigo, e eu acho que é uma trajetória que não tem uma linha de chegada ao certo. A gente aprende muito durante o processo. Eu digo que é um processo pensando muito no que aconteceu comigo. Assim que eu comecei a RI, eu queria diplomacia. E hoje, 2 anos depois de... não lembro mais, 2 anos depois de formada, eu vejo que aquela decisão, aquele pensamento que eu tinha no começo do curso já não tem nada a ver com a minha percepção de agora, de acordo com as experiências que eu tive, as pessoas que eu conheci, os locais em que eu trabalhei, os temas que eu estudei. Então tudo isso vai nos moldando e nos levando a tomar decisões em relação ao que a gente vai fazer no futuro, o que a gente vai estudar no futuro, quais as especializações que estão lá na frente. E isso é super normal. Então, é claro que a gente pode ter essa visão a longo prazo, mas também entender que as coisas vão acontecendo aos poucos e que a gente vai se descobrindo no meio dessa trajetória também. Em termos mais práticos, o que aconteceu comigo foi, eu comecei a fazer RI porque eu gostava de idiomas e no meio do curso eu identifiquei outras áreas como direitos humanos que me chamam muita atenção. No decorrer do curso eu comecei a gravar vídeos voltados para relações internacionais, porque eu já gravava vídeos de maquiagem, então eu só mudei o rumo, o tema que eu falava e eu identifiquei, conheci então o marketing, as mídias digitais, conheci também o marketing internacional, o plano, como criar um plano internacional, como eu posso usar essas ferramentas que eu usava de primeiro momento como hobby, o que na verdade continua sendo os vídeos no YouTube, os conteúdos no Instagram, o Help Internacional, mas como eu poderia usar isso ou aproveitar essas informações de uma forma mais profissional, com um viés mais profissional, não só envolvendo o meu hobby, mas coisas que eu teria interesse em trabalhar com no futuro. E assim sucessivamente, juntando-se as experiências que eu tive em estágios, trabalhos voluntários, eu encontrei a temática dos refugiados e aí foi e continua indo. Então, aos poucos, identificando o que tem a ver comigo e o que não tem, eu tenho tomado decisões que têm me ajudado a entender quais são as especializações que tem mais a minha cara e que funcionam melhor para mim. Outra dúvida que surge muito quando a gente pensa sobre quais as especializações e os cursos que combinam com RI é sobre a questão do mercado de trabalho. Às vezes a gente tem essa ideia de que, ok, estou fazendo direito e depois eu vou fazer relações internacionais, mas onde eu posso trabalhar? Eu dei o exemplo do direito, mas isso pode acontecer com qualquer graduação, seja letras e RI, seja economia e RI, enfim. Aí sucessivamente. Essa é uma dificuldade que a gente tem porque não são assuntos respostas que a gente encontra facilmente. É mais fácil a gente encontrar pessoas que tenham seguido essas trajetórias do que, por exemplo, buscar no Google Direito e Relações Internacionais e surgir uma lista de atividades que você pode desenvolver. Essa questão do mercado de trabalho é eu não diria uma incógnita, mas é uma questão que não tem respostas prontas e que bom, assim a gente também descobre no meio da trajetória devido às diversas possibilidades. Algo que é muito claro se você tem uma outra graduação que não é RI e busca uma especialização em relações internacionais, é como se você viesse de um nicho específico e abrisse o seu leque de oportunidades. Você começa a identificar outras áreas e com o tempo a gente começa a conectar uma área com a outra. Isso acontece muito na prática. E é aí que surgem as diversas possibilidades. Você conhece uma pessoa que trabalha em X lugar e que pode ter uma vaga que tenha a ver com as atividades que você já desenvolveu, ou talvez um projeto que seja específico na área de letras, por exemplo, mas que tenha um quesito, uma pitada internacional e que a sua experiência com relações internacionais, mesmo não sendo, mesmo você tendo feito isso como especialização, possa te ajudar nesse trabalho específico. Então, esses pormenores, esses detalhes do mercado de trabalho, eles surgem na prática. E quando é o contrário, quando a gente faz relações internacionais, esse campo se amplia. E quando a gente busca uma outra especialização que não na área de relações internacionais, esse campo afunila para que a gente possa, com essa visão ampla que a gente tenha sobre o mundo, focar em um ponto específico para que a gente possa se debruçar sobre aquilo, diante das possibilidades que você teve.
Ambas as opções são viáveis, as dúvidas vão surgir no meio do caminho, é claro, e são as questões que nos envolvem em relação a qual seria a melhor faculdade para fazer, o que combina mais comigo. Eu não tenho certeza ainda se eu quero X curso ou Y curso. Isso é super natural, tanto na época de vestibular como depois, para escolher o mestrado, o doutorado, a especialização específica que você quer. É importante então a gente entender quais são os as nossas prioridades, o que a gente tem interesse em fazer no futuro, o que combina com a gente nesse momento, o que pode combinar ou não. Faça uma lista dos prós e contras, das coisas que podem te ajudar se você quer estudar em uma universidade específica ou em outra universidade, curso Y ou curso X. Converse com pessoas que tenham feito cada um desses cursos para entender um pouco mais se isso tem a ver com você ou como pode ser que você se encontre dentro desses cursos. A resposta pode ser positiva? Sim. Pode ser que não dê certo? Pode ser também, mas não existe uma certeza. A gente precisa colocar a mão na massa e entender se aquilo ali é realmente pra gente ou não. A conclusão é que não existem respostas certas, a gente pode buscar a especialização que a gente tiver interesse ou até mesmo vir de outros cursos e buscar relações internacionais. A trajetória vai nos mostrando quais são esses caminhos, quais são os mercados de trabalho, quais são as possibilidades e onde a gente pode atuar, se aquilo tem a ver com a gente ou se não tem. Se a gente pode atuar de maneira mais efetiva ou não. É um jogo de escolhas, assim como a vida no geral. Existem algumas coisas que a gente pode fazer para se preparar nesse caminho, como eu já falei no vídeo de hoje, mas a gente aprende no meio da trajetória. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, lembrando que não há limites ou barreiras, então qualquer curso combina com relações internacionais, mas existem os cursos que combinam melhor com você, e essa é uma busca, uma pesquisa que a gente precisa fazer não só em relação às graduações que a gente conhece, mas também uma questão autopessoal. Autopessoal. Acabei de inventar essa palavra. Uma questão pessoal do que, diante dessas possibilidades de conteúdos e de cursos disponíveis, quais que dão mais certo e quais combinam melhor com a nossa personalidade, com o que a gente imagina pra gente no futuro. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Dúvidas, sugestões, deixem aí nos comentários. Semana que vem a gente tá aqui de novo. E não esquece de acompanhar lá no Instagram, a gente tá postando sempre muitas novidades por lá. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau!